Olá, tudo bem com vocês? Estão preparados para pensar um pouco filosoficamente? Então hoje eu estou trazendo o seguinte pensador, Thomas More ou Mores, né? É como ele é aí definido dentro do campo do conhecimento. É um importante filósofo da modernidade e ele vai ser prepulsor, né, criador de um termo chamado utopia. Então é justamente isso que a gente vai refletir hoje, uma obra que ele fez, que está ali ao meu lado, acho que vocês estão conseguindo ver, do livro dele. Então, A Utopia é justamente um livro que ele vai retratar um pouco uma sociedade utópica, que ao longo da nossa discussão a gente vai entender um pouco melhor. Mas primeiro vamos saber quem é Thomas More. Então, Thomas More, ou Thomas Morus, né, foi um filósofo, um homem estadista, né, que sempre esteve junto aí ao Estado, diplomata, escritor, advogado e homem de leis, ou seja, das leis. Entendia muito bem esses campos. Ocupou vários cargos públicos, né? E em especial de 1529 a 1532 o cargo de Lord Chanceler de Henrique VIII da Inglaterra. Então ele esteve muito próximo aí do reinado de Henrique VIII, onde ele pôde ver tanto as benesses quanto as mazelas da vida em Londres, ou seja, lá na Inglaterra. Mediante todas essas coisas que ele percebe, presencia, ele vai compilar tudo isso na sua obra, vamos dizer assim, de grande expressividade, que é o livro A Utopia. Então a gente vai entender qual é a intenção desse filósofo à medida que ele cria, elabora e escreve essa obra. Então, no primeiro momento, é interessante pensar que o livro, a obra Utopia, é dividido em duas partes. Alguns chamam de livro 1 e livro 2, outros de parte 1 e parte 2. Então, a primeira parte, esse filósofo retrata justamente a ideia de como que era a vida na Inglaterra na sua época, né, durante o reinado de Henrique VIII, na cidade de Londres. E aí tem uma abordagem feita de críticas a essa sociedade que ele estava vendo da época, né, da sociedade inglesa, nos seguintes aspectos. Primeiro, era uma cidade com muita desigualdade social, muitas pessoas ricas e também moradores de rua, há uma grande pobreza e até miséria por parte aí das pessoas mais simples daquela sociedade. Ele faz uma crítica aí também ao jeito de governar de Henrique VIII, que era absolutista, que muitas das vezes até mesmo desrespeitava aí a própria ideia do sistema parlamentar de governo que lá existia, e inclusive que mesmo já tendo lá uma religião, né, o próprio catolicismo, ele vai criar a igreja anglicana, né, e vai perseguir aqueles que não aderirem a essa nova religião, vamos dizer assim, dentro desse período em que ele está vivendo ali. Então são vários fatores que Thomas More está verificando e percebendo e não gostando. Então ele vai colocar tudo isso no livro. Ele vai dizer também que esse rei, né, Henrique VIII, passa por cima de muitos princípios, valores da própria tradição e até mesmo do parlamento de sua época, a tal ponto que nem consultava o parlamento nas suas decisões. Era um absolutista aí. Ninguém ousava discordar dele. Só que Thomas More discorda, vai contra ele, depois é perseguido também por Henrique VIII, por esses vários fatores que Thomas More não concordava. Então ele coloca nessa obra um pouco desses desafetos e coisas que ele não concordava aí desse reinado de Henrique VIII. E a segunda parte do livro já vai retratar justamente essa ideia de que Thomas More, como é um viajante, né, não só nos estudos, mas também conheceu vários lugares, ele vai dizer que em uma dessas viagens dele, claro que no âmbito da imaginação também, ele conheceu uma ilha chamada Utopia, ou A Utopia, que é o nome da obra. E aí ele fala que nessa ilha tudo era perfeito, né? Era uma ilha muito bonita. Ele relata no seu dizer que dentro dessa ilha tudo era ideal, né? Nada estava fora do qual ele estava vendo naquele contexto da cidade de Londres. Então ele diz: a ilha utópica é bonita, não tem desigualdade, é formada por algumas cidades de aproximadamente 6.000 habitantes. Cada cidade é ela que elege o seu representante, no caso o seu político. E nesta ilha, os políticos eleitos por cada cidade governam por amor.
e não por dinheiro ou prestígio, coisa que na época em Londres as pessoas aderiam à política justamente por poder e prestígio. Então, olha só, ele está realmente fazendo uma crítica à sociedade real e interpretando em utopia algo que seria o ideal dessa sociedade. Ele vai dizer que o dinheiro em utopia não tinha valor algum, uma vez que justamente as pessoas tinham acesso aos vários bens daquela sociedade em utopia, como escolas, hospitais, um processo mesmo em que todos tinham os bens ali acessível a eles. As pessoas tinham então os seus bens, mas eles eram armazenados em um lugar no qual onde as pessoas pegavam só o que era necessário, ou seja, então não tinha aquela ideia de um estar expondo mais do que devia ou ostentando bens. Então as pessoas viviam numa certa igualdade de bens e de direitos. Não existia então a propriedade privada, né? E nem os donos dos meios de trabalho ou de produção. Todos trabalhavam em conjunto. Há apenas uma única lei em utopia, que aí Thomas More faz questão de fazer uma observação. É que em utopia as pessoas tinham que acreditar em Deus, existindo uma diversidade de religiões, mas que tinha que acreditar em Deus, onde a tolerância era praticada havendo um respeito mútuo entre as pessoas. A única pessoa que não conseguiria ter acesso à ilha de utopia era o ateu, né? Pois você precisa acreditar em um Deus, segundo Thomas More, no seu pensamento, independente da sua religião, mas teria de ter uma crença em Deus. E aí, acrescentando mais dentro aí do livro, ele está falando do que é ideal, justamente porque o que é real, ele está fazendo uma crítica que é a sociedade londrina da sua época. Então, nesse ponto, ele cria para nós um termo utopia. E o que eu posso entender por utopia? Utopia vem do grego ou, quer dizer não, topos, lugar, ou seja, não lugar, lugar inexistente, lugar que não existe. E dentro da filosofia a gente pode entender que utopia é justamente aquele ideal inalcançável, que não se alcança. É aquela ideia, quanto mais a gente dá passos em direção ao ideal, ele se afasta da gente. A gente dá 2 passos e ele dá 3 passos. A gente dá 3 passos e ele dá 5 passos. É algo inalcançável. Mas ele faz com que a gente possa pensar mais nessa ideia de utopia. E hoje em dia é um termo que não sai da boca das pessoas, principalmente na modernidade. As pessoas estão sempre mais acreditando naquilo que é utópico, por quê? Porque a realidade está sempre sendo frustrante. Então nós queremos sempre algo melhor e por que não perfeito, já que nós sempre queremos algo que seja correto e que aconteça de forma que nós queremos, que seria o bem comum e que a sociedade vive as suas contradições. Então, desde já quero agradecer aí a atenção de vocês, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.